Esse vídeo que nós vamos ver agora, ele ilustra uma preparação chamada preparação in vitro, que é utilizada para estudar a fisiofarmacologia. Fisiofarmacologia significa o estudo da fisiologia associada à farmacologia. O que nós estamos vendo aqui é um conjunto de vidros, um dentro do outro, que tem um pedaço de tecido, aqui no caso uma parte do coração, chamada músculo papilar, que tem um líquido ao redor, que tem todos os nutrientes necessários para que o tecido não entre em necrose, não morra. Além disso, ele recebe oxigênio, de tal forma que o oxigênio dissolvido aqui no líquido, ele perfunda o tecido, oferecendo oxigênio para a síntese de ATP, e todos os outros nutrientes, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, insulina, glicose, todos os outros nutrientes nas concentrações adequadas fazem com que o tecido continue funcionando. Aqui nós vemos a contração e o relaxamento, por se tratar do músculo papilar, um pedacinho do tecido cardíaco. Por que o músculo está contraindo e relaxando? Contrai e relaxa. Porque do lado dele existem dois fios que estão emitindo uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica despolariza o tecido. Vamos agora olhar uma simulação que é feita a partir do músculo esquelético do rato. Aqui embaixo eu vou clicar Start, como se eu estivesse ligando o equipamento para registrar a contração e o relaxamento. Toda vez que a curva sobe, o músculo está contraindo, quando desce, está relaxando. Vejam que a contração e o relaxamento ocorrem muito rapidamente. Contrai e relaxa, contrai e relaxa. Esse cursor do mouse, ele permite a gente avaliar a força. Esse número aqui no final está expresso em gramas. Então eu levo o cursor até o alto de uma curva e lá embaixo está registrando 58,5 gramas. Nessa curva que foi maior, o resultado foi 60,5 gramas. Muito bem. Então, de uma maneira estável, tranquila, normal, o músculo esquelético desse ratinho, simuladamente, essa simulação baseada em experimentos reais que já foram feitos e na literatura científica. Então, esse músculo está contraindo e relaxando de forma normal. Eu tenho como injetar, colocar naquele líquido que vocês viram ao redor do músculo, eu tenho como colocar algumas drogas. E a droga que eu vou injetar agora é a tubocurarina. Existem várias concentrações. 2 elevado a menos 7, 5 elevado a menos 7. Eu vou começar com uma dosagem bem pequena para a gente ver os efeitos sobre o músculo. Ao colocar o líquido naquele banho, com essa concentração de tubocurarina, notem que pouca coisa, praticamente não mudou a força de contração do músculo. Ele parece estar diminuindo gradativamente, mas não é uma diminuição da contração muscular, uma diminuição muito drástica. Aqui fica fácil de ver, não é? O músculo estava fazendo em média uma contração mais ou menos nessa altura aqui, quem sabe em torno de 60 gramas, e agora está fazendo uma contração aí que na média dá 56 gramas. Vou injetar um pouquinho mais de tubocurarina. Agora eu vou aumentar 10 vezes a concentração. Ao invés de 1 elevado a menos 7, 1 elevado a menos 6. E ao injetar essa contração de tubocurarina, notem como a contração foi reduzida, a força foi reduzida drasticamente de quase 60 gramas para algo como 8, quase 9 gramas, agora 8 gramas e continua caindo. Muito bem, então está claro que quando a tubocurarina entra em contato com o músculo esquelético, essa droga provoca uma queda
muito grande da força muscular, da força de contração, por conta das relações, né, da sua ação sobre o músculo esquelético. Então, o que precisamos entender agora é como é que a tubocurarina age fisiologicamente, daí o termo fisiofarmacologia, para produzir essa redução de força, né, de contração muscular. Vamos então ao nosso livro de farmacologia e nós, procurando a palavra tubocurarina, eu encontrei essa tabela cujo título é Subtipos de receptores nicotínicos. Os receptores da acetilcolina são de dois tipos. Existe o tipo nicotínico e o tipo muscarínico. Então, os receptores da acetilcolina podem ser do tipo muscarínico, nós encontramos principalmente no coração, ou do tipo nicotínico, que é o que nós encontramos no músculo esquelético. E veja aqui que interessante. A tubocurarina, ela é um antagonista dos receptores nicotínicos. Ou seja, a tubocurarina, ela se liga ao receptor nicotínico, impedindo a acetilcolina de se ligar lá. Bom, se a acetilcolina não se liga ao receptor colinérgico da membrana pós-sináptica, então o potencial de ação não vai passar para o músculo. E o músculo então não despolarizará e não vai contrair. Repetindo, se a acetilcolina não se liga ao receptor colinérgico nicotínico da membrana pós-sináptica da fibra muscular, o potencial de ação não passará para a fibra. Não serão abertos canais de sódio da membrana, o sarcolema da fibra. O resultado é a fibra não vai despolarizar. E se ela não despolarizar, ela vai ficar paralisada. Essa tabela também mostra que existem outras substâncias parecidas, né, com a tubocurarina, o pancurônio, atracúrio e vecurônio. Nós vamos estudar essas drogas posteriormente. Vamos avançar um pouquinho e ver algo mais sobre a tubocurarina. Nesse texto aqui, nós lemos o seguinte: a tubocurarina, um fármaco que bloqueia os receptores pós-sinápticos da acetilcolina, reduz a amplitude do potencial excitatório pós-sináptico. O potencial excitatório na membrana pós-sináptica, até que ele não seja mais capaz de dar início a um potencial de ação, embora a célula ainda seja capaz de responder quando estimulada por um choque elétrico. Então, a tubocurarina, ela bloqueia os receptores da membrana pós-sináptica, os receptores colinérgicos. Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais e ver que a tubocurarina, ela é, nessa tabela aqui, ela é considerada como um antagonista dos receptores nicotínicos. E aqui está a tubocurarina. Ela é um antagonista dos receptores nicotínicos, ou seja, receptores colinérgicos do tipo nicotínico. E o que essa tubocurarina ela vai agir onde? Na junção neuromuscular. E o que ela faz? Bloqueia a transmissão do potencial de ação. Ele não passa para a fibra. A tubocurarina não é mais usada na clínica médica, mas o pancurônio, o atracúrio e o vecurônio são usados também para bloquear a junção neuromuscular, e esse bloqueio da transmissão ele é importante porque essas drogas são usadas como relaxantes musculares. Note, muitos relaxantes musculares utilizam uma dessas três drogas. E como que ela vai agir? Como elas vão agir? Bloqueando o receptor colinérgico do tipo nicotínico da membrana pós-sináptica da fibra, impedindo que na junção neuromuscular o potencial passe do neurônio para a fibra. Isso é um bloqueio de transmissão. Isso causará a paralisia temporária do músculo, e essa paralisia causará, no caso, o relaxamento, que ajuda no tratamento de algumas
disfunções neuromusculares. Muito bem, vamos lavar a solução, tirar toda a tubucurarina, voltar àquela solução normal. Veja que o músculo esquelético se recupera, volta a contrair com a mesma força que ele estava contraindo antes de receber a tubucurarina. A força já está em 55, agora está em 59 gramas de força, o músculo se recuperou completamente. Novamente, vamos injetar tubucurarina. Agora uma dose maior, uma dose 100 vezes maior. Ao injetar tubucurarina, ela vai se ligar aos receptores colinérgicos do tipo nicotínico. Esses receptores não vão permitir a ligação da acetilcolina, a membrana pós-sináptica não vai despolarizar, a fibra não vai despolarizar, não vai contrair e vai ficar relaxada. E essa droga vai promover, então, o relaxamento muscular. Ocorre que a tubucurarina ela tem um efeito tão seletivo e tão forte e o tratamento dela é mais difícil que ela não é usada na prática clínica, só em experimentos para testar se ali existem ou não receptores nicotínicos. Essa é a tubucurarina.